Esse acidente que teve agora Sim. com o cantor, né? Isso, com o Gabriel Diniz. Então, tudo aponta para, novamente, erro humano. É assim, a aviação, é muito importante falar isso, assim, para uma audiência que tem o pânico. A gente não tem só um tipo de aviação. A gente tem 3 tipos de aviação. Existe a aviação comercial, que é essa que você vai lá, compra o ticket e ela te leva de ponto A para B com o mesmo número de peças do seu corpo que você entrou no avião. Essa é a aviação comercial. A taxa de acidente é baixíssima na aviação comercial. Existe a aviação táxi aéreo, que é a aviação que os artistas fretam um aviãozinho, os políticos, Eduardo Campos, Teori Zavascki, Sim. táxi aéreo. Existe a aviação particular, que seria equivalente a você, o seu carro. Você compra o seu carro e você não compra o ônibus da Cometa. Só que quando você desce a serra para a praia, você vê os ônibus da Cometa tudo descendo ou subindo sem quebrar no acostamento. Mas carro você vê tudo parado lá com o motor aberto, saindo fumaça no verãozão. Por quê? Porque o cara que toma conta do carro dele... Manutenção. Manutenção. Ele vai no Zezinho da esquina, que é mais barato do que na concessionária que troca todos os filtros certinho. Então, o avião comercial, a gente troca tudo certinho, porque tem que trocar. Eu sou responsável pela segurança de um avião comercial. Então, eu faço certo. Quando a gente vai para o lado particular, aí o cara, pô, isso aqui é mais barato, isso aqui eu posso trocar daqui a pouco. E os pilotos também não têm o mesmo nível de treinamento que de uma empresa comercial. O resultado é que, vez ou outra, acontece acidente. Só não acontece muito mais porque o avião é muito seguro. E no caso desse acidente aí do cantor, aquele avião não tinha condições de voar sem ter uma visibilidade do horizonte. Estava sem teto. Isso, somente o visual. E para onde eles estavam indo, tinha formações e estava chovendo. A chuva em si não é um problema desde que você consiga ver o horizonte. E ele pede, momentos antes de terminar a comunicação, ele pede para o controle de tráfego aéreo desvio de formações, ou seja, ele não quer entrar em nuvens. Mas isso já tinha que ter sido planejado antes da decolagem. Antes da decolagem, você já tem que saber como Você é que tá o recebe um tempo. mapa da meteorologia. Isso, né? tudo. Então você planeja assim, poxa, eu tenho... Porque eu digo que a gente tem um princípio na aviação, o princípio vai dar merda. Então você sempre trabalha com o princípio vai dar merda. Você não pode decolar no limite. Você sempre tem que ter um escape, porque não tem acostamento lá em cima, pra você parar o carro. E parece que ele entrou em condições não visuais. E quando você entra numa situação dessa, o homem não foi feito para voar, o ser humano não foi feito para voar. Então os nossos sentidos se enganam completamente dentro do avião. E por isso que às vezes você tem essa sensação de queda grande. O avião desce 30 centímetros, você sente como se fosse 5 metros. Isso é a força G agindo no teu corpo. Um exemplo, se eu te colocar dentro de um carro, coloco uma venda no seu olho, saio andando numa estradinha, se eu fizer curva para a direita e te perguntar, para que lado eu estou fazendo curva? Você vai saber. Se eu te botar num avião, ele está voando, eu coloco uma venda, o piloto faz uma curva para a direita, eu te pergunto, para que lado está fazendo curva? Sabe o que você vai responder? Não está fazendo curva, está subindo. Porque é o que o teu corpo sente. Então, mas ele perdeu a orientação, né? Perdeu a orientação. Então, mas ele tem um instrumento no... Então, Você fala que foi inábil. Só ter os instrumentos não significa muita coisa. Você tem que saber identificar os instrumentos. Por isso que existe qualificação para piloto voar por instrumentos e qualificação para voar visual. Existe um teste muito legal, tem um vídeo no YouTube que mostra isso. Eles pegam 15 pilotos que só voam visual. E o cara sabe, hein? O cara é piloto. E coloca dentro de um avião, de um simulador de voo, e faz a condição de repente fechar na frente do cara. E na média, em 172 segundos, o cara derrubou o avião. Entendi. Foi mais ou menos o que aconteceu com o John Kennedy lá? Foi. Que aconteceu com ele. O John Kennedy também foi espacial. Porque ele estava sozinho, né? Ele não tinha muita experiência em pilotar, fazer voo solo, né? Que ele chama. E foi a mesma coisa que aconteceu com o piloto do Teori Zavascki. Um cara super experiente, e que a gente sabe na aviação, quando a gente estuda acidentes de avião, a experiência, às vezes, ela é contrária ao que você quer. Porque você começa a desafiar mais. Porque ali é um lugar perigoso, né? Todo mundo sabe que ali onde ele estava querendo descer, se não me engano, era em Paraty. É um lugar que não é muito fácil ali de descer. E estava totalmente fora das regras do voo visual. Tipo, é 1.500 pés de visibilidade, de teto, tem que ter em Paraty para pousar. Tava com 150, tava com 10%.
Mas como o cara sempre voava para lá e conhecia muito, aí você entra num processo que a gente chama de normalização de desvios. Você se acostuma com aquilo, nunca deu nada, nunca vai dar nada. E aí você perde, de repente, com um puta de um juiz que tá lá atrás, e aí entra tudo numa teoria de conspiração, de que foi sabotagem, de que